Ora bem, seguindo, Ana Margarida Fontes da Costa Mendes Barata Marques. Jorge Nuno Fernandes Traila Monteiro de Sá, pelo Partido Social Democrata. Catarina da Madalena Nascimento, pelo Partido Socialista. Da Tércia Maria Sequeira Peixoto Silva Domingos, pela Iniciativa Liberal. Ana Filipa Lacher de Jesus Ferreira, pelo PS. Ana Felícia de Sousa Andrade Santos, pelo Chega. Por favor, não agradecemos que respeitem os eleitos. André Vieira Ribeiro Marçalo, pelo Partido Comunista Português. David Miguel Santos Amado, pelo PS. Manuel Proença Rodrigues, pelo CDS Partido Popular. E David Miguel dos Reis Ferreira, pelo PS. Vou então assinar este termo de posse.
Segue-se então a leitura da ata em relação à instalação dos órgãos autárquicos do mandato de 2025-2029 da Assembleia de Freguesia de Alcântara e ao 4º dia do mês de novembro do ano de 2025 pelas 19h08. Do grande hall do Museu de Arte Contemporânea Armando Martins, sito na Rua da Junqueira 66, 1300-343 Lisboa, na qualidade de Presidente da Assembleia de Freguesia cessante, dei posse, em cumprimento do artigo 8º da Lei 169/99, de 18 de setembro de 1999, com as devidas alterações, aos membros eleitos para a Assembleia de Freguesia de Alcântara, a partir desta data, em resultado da eleição dos órgãos das autarquias locais, realizada a 12 de outubro de 2025, e após a consulta da publicação do apuramento definitivo dos resultados eleitorais e verificada a legitimidade e identidade dos eleitos pela ordem da sua eleição, a seguir descritos, dei posse a Mauro Augusto da Silva Oliveira Santos, pelo Partido Socialista, Pedro Filipe Garim Gonçalves Cabral Henriques, pela Iniciativa Liberal, Ana Margarida Fontes da Costa Mendes Barata Marques, pelo PS, Jorge Nuno Fernandes Treila Monteiro de Sá, pelo PSD, PPD-PSD, Catarina da Madalena Nascimento, pelo PS, Natércia Maria Sequeira Peixoto Silva Domingos, pela Iniciativa Liberal, Ana Filipa Larcher de Jesus Ferreira, pelo Partido Socialista, Ana Felícia de Sousa Andrade Santos, pelo Chega, André Vieira Ribeiro Marçalo, pelo PCP, David Miguel Santos Amado, pelo Partido Socialista, Manuel Proença Rodrigues, pelo Partido Central Democrático Social, CDS, Partido Popular, David Miguel dos Reis Ferreira, pelo Partido Socialista. Em relação ao Sr. Hugo Filipe Teixeira Malcato, eleito pelo Partido Socialista, comunicou-me via e-mail que não poderia estar presente nesta data para a sua tomada de posse, tendo justificado a sua ausência, conforme o documento anexo, que vai ficar anexo a esta ata de instalação, e de acordo com o número 3 de acordo com o artigo 3 do número 8 da Lei 169/99, de 18 de setembro, a verificação da sua legitimidade e identidade, bem como a tomada de posse, será realizada na primeira reunião do órgão a que compareça pelo respectivo Presidente, que irá ser eleito nesta reunião. Aos eleitos, vou pedir a aprovação desta ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi então aprovada por unanimidade. E para constar, vou elaborar a presente ata, a qual depois vai ser assinada já de seguida e foi aprovada por unanimidade. Parabéns. Antes de terminar as minhas funções e de passar então a condução dos trabalhos para o primeiro eleito da lista vencedora, o Mauro Santos, pelo PS, resta-me de novo agradecer ao público aqui presente e, obviamente, dar em público os parabéns a todos os eleitos, a desejar as melhores felicidades no cumprimento do próximo mandato, independentemente das funções que vão realizar nesta Assembleia de Freguesia,
e entrego, Mauro, podes vir, o regimento do mandato anterior, que irá estar em vigor até que aprovem o novo regimento, se assim o entenderem. Portanto, o regimento que comanda as nossas regras, que foi aprovado a 5 de junho de 2023. Obrigado. Boa noite a todos. É um gosto ver esta sala cheia. Agradeço ao engenheiro Armando Martins ter-nos recebido. Teremos tempo mais à frente de explanar um bocadinho mais este tema. Obrigado pela vossa presença. Parabéns a todos os eleitos. Obrigado à Elsa pela condução dos trabalhos de forma exemplar nos últimos anos e pela forma como hoje nos deu posse a todos. No seguimento das operações que vamos fazer de seguida, eu pedia a um elemento eleito, se concordarem, ao Pedro Silva, que se juntasse a mim para ir elaborando a ata, de maneira a no final podermos fazer, espero, a aprovação da ata em minuta. Pedi aos serviços uma caneta suplementar, por favor. Caros, em cumprimento do artigo 9 da Lei 169 de 99, 18 de setembro de 1999, com as devidas alterações, cabe-me apresentar à Assembleia de Freguesia a proposta dos vogais para a Junta. No caso, sendo o regimento da Assembleia de Freguesia omisso quanto à forma de apresentação dos vogais, eu sugiro que os mesmos possam ser apresentados mediante uma lista e não de forma uninominal. Ainda assim, pergunto aos eleitos se há alguma oposição relativamente a este facto. Informo que a votação será secreta. Informo que a proposta, neste caso da eleição para os vogais da Junta de Freguesia, a lista fará parte, ou será composta, por mim próprio, obviamente, pela Ana Margarida Fontes da Costa Mendes Barata Marques, pelo David Miguel dos Reis Ferreira, pela Catarina da Madalena Nascimento e pela Ana Filipa Larcher de Jesus Ferreira. No caso, não havendo oposição à votação por lista, eu pedia que fossem distribuídos pelos eleitos os votos, por favor. Não. Sim.
David Miguel dos Reis Ferreira. Faltou. Emanuel Proença de Rodrigues. David Miguel Santos Amado. André Vieira Ribeiro Marçal. Ana Felícia de Sousa Andrade Santos. Ana Filipa Larcha de Jesus Ferreira. Natércia Maria Sequeira Peixoto Silva Domingos. Catarina da Madalena Nascimento. Jorge Nuno Fernandes Estrela Monteiro de Sá. Ana Margarida Fontes da Costa Mendes Barata Marques. Pedro Filipe Ugarim Gonzalez Cabral Henriques. E eu próprio. Concordante, passaríamos à contagem dos votos. Eu convidava as forças políticas que não estão na mesa, se quiserem aqui chegar. Por isso é que a urna é transparente. A eleição da lista para vogais contou com 9 votos a favor, 1 voto contra, 2 votos em branco, estando por isso aprovada a eleição de vogais da Junta de Freguesia. Pedia aos próprios, neste caso Ana Filipa Larcha de Jesus Ferreira, que assinasse o termo de posse, por favor. Catarina da Madalena Nascimento. David Miguel dos Reis Ferreira. E Ana Margarida Fontes da Costa Mendes Barata Marques. Ainda em cumprimento do artigo 9º da Lei 169 de 99, 18 de setembro de 1999 e com as devidas alterações, damos de seguida posse aos elementos que substituem os eleitos que passaram a vogais. Nesse sentido, peço que seja confirmada a identidade dos mesmos, por favor.
Jorge Luís Pacheco Ramos, do Partido Socialista. Cristina Maria Neves Pereira Campos, candidata independente pelo Partido Socialista. Pedro Miguel Macedo da Silva, candidato independente pelo Partido Socialista. Yolanda Ruth de Oliveira Machado. E Isabel Fernanda Sola Moraes. Estando completa a Assembleia com as devidas substituições, concordando, daremos início ao processo de eleição da mesa da Assembleia de Freguesia. Novamente, em virtude do regimento ser omisso relativamente a esta questão, sugiro que novamente seja colocada a apresentação de uma lista. Pergunto aos eleitos se há alguma oposição relativamente a esta questão. Não existindo, a proposta para a constituição da mesa é a seguinte: Presidente, David Miguel dos Santos Amado, indicado pelo Partido Socialista. Primeiro Secretário, Pedro Miguel Macedo da Silva, candidato independente pelo Partido Socialista. Segundo Secretário, Natércia Maria Sequeira Peixoto Silva Domingos, eleita pela Iniciativa Liberal. Pedia que fossem distribuídos os votos aos eleitos, por favor. Isabel Fernanda Sola Moraes. Já todos têm os votos? 12. Não, 12. Só 12. Deixa-me por nome, se houver alguém. Isabel Fernanda Sola Moraes. Já pôs? Yolanda Ruth de Oliveira Machado.
Pedro Miguel Macedo da Silva, Cristina Maria Neves Pereira Campos, Jorge Luís Pacheco Ramos, Emanuel Proença Rodrigues, David Miguel Santos Amado, André Vieira Ribeiro Marçal, Ana Felícia de Sousa Andrade Santos, peço desculpa, Natércia Maria Sequeira Peixoto Silva Domingos, Jorge Nuno Fernandes Estrala Monteiro de Sá e o Pedro Filipe Gringo Gonzalez Cabral Henriques. A lista foi aprovada com 10 votos a favor, 1 voto contra e 1 voto em branco. Pedia nesse sentido à segunda secretária Natércia Maria Sequeira Peixoto Silva Domingos que se deslocasse até à mesa, que assinasse e pode ficar já aqui. Pode já sentar. Primeiro secretário, Pedro Miguel Macedo da Silva. Falta apenas o Presidente assinar. O Presidente de Mesa da Assembleia, eu ia sugerir que se fizesse a leitura da ata em minuta antes de o Presidente assinar e tomar o lugar nesta mesa, se os eleitos concordarem. Aos 4 dias do mês de novembro de 2025, pelas 19h20, ainda no Grande Hall do MACAM, Museu de Arte Contemporânea Armando Martins, sito na Rua da Junqueira, número 66, Lisboa, mantém-se reunida a Assembleia de Freguesia, acabada de instalar, em cumprimento do artigo 9º da Lei 169/99 de 18 de setembro de 1999, com as devidas alterações, assumiu nos termos da lei a condução dos trabalhos o primeiro eleito da lista mais votado, Mauro Augusto da Silva Oliveira Santos, tendo procedido à eleição dos membros vogais da Junta de Freguesia, o que ocorreu por lista. Não havendo oposição da Assembleia, a única lista apresentada obteve 9 votos a favor, 1 voto contra e 2 abstenções. De imediato foi dado posse aos vocais eleitos por esta ordem: Ana Margarida Fontes da Costa Mendes Barata Marques, candidata independente pelo Partido Socialista; Catarina da Madalena do Nascimento, Partido Socialista; Ana Filipa Larcha de Jesus Ferreira, candidata independente pelo Partido Socialista; David Miguel dos Reis Ferreira, candidato pelo Partido Socialista. Para a reconstituição da Assembleia de Freguesia, verificada a legitimidade e identidade dos elementos seguintes, deu-se à posse a Jorge Luís Pacheco Ramos, Partido Socialista; Cristina Maria Neves Pereira Campos, candidata independente pelo Partido Socialista;
Pedro Miguel Macedo da Silva, candidato independente pelo Partido Socialista, Yolanda Ruto de Oliveira Machado, candidata independente pelo Partido Socialista, Isabela Fernandes Sola Moraes, do Partido Socialista. Em seguida, procedeu-se à eleição da mesa da Assembleia de Freguesia, o que ocorreu por lista. Sem a oposição da Assembleia de Freguesia, a única lista apresentada obteve 10 votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção. Já de debate aos eleitos, a mesa da Assembleia de Freguesia é constituída pelo Presidente David Miguel Santos Amado, do Partido Socialista, Primeiro Secretário Pedro Miguel Macedo da Silva, candidato independente pelo Partido Socialista, Segundo Secretária Natércia Maria Sequeira Peixoto da Silva Domingos, da Iniciativa Liberal, que assumiram a condução dos trabalhos, tendo o Presidente da Junta de Freguesia tomado o seu lugar junto ao Executivo. Para constar, se lavrou a ata, a qual, depois de lida e aprovada, ser assinada pelo Presidente da Junta da Freguesia de Alcântara, Mário Augusto da Silva Oliveira de Santos. Vamos proceder à votação da ata. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Eu perguntava ao David Amado, enquanto Presidente da Mesa da Assembleia, se antes de se sentar no seu lugar nos quer dar umas palavras, por favor. Boa noite a todos, boa noite Alcântara, cumprimentar-vos a todos, dar os parabéns ao Executivo eleito hoje, dar os parabéns aos 13 membros da Assembleia de Freguesia que hoje tomam posse, cumprimentar todas as entidades aqui presentes, cumprimentar todos os alcantarenses aqui presentes e dar aqui um grande abraço a todas e a todos os funcionários da Junta de Freguesia de Alcântara e dizer-vos que vocês são incríveis. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem todos os dias, espero que continuem a ser o que são, humildes e trabalhadores e sempre dedicados à nossa freguesia. Ora bem, hoje tomamos posse enquanto mesa da Assembleia de Freguesia, um socialista, um independente das listas do Partido Socialista, uma eleita da Iniciativa Liberal, e tomamos posse com o único dever de fiscalizar e acompanhar aquilo que é o trabalho do Executivo e comprometo-me que é isso que faremos, conduziremos sempre com lealdade os trabalhos da Assembleia de Freguesia e dizer-vos que eu hoje de manhã recebi uma mensagem muito cedo de um amigo que acabava a dizer-me assim: se é de Alcântara é fixe, e se é de Alcântara é mesmo fixe, quando vemos esta sala cheia de gente interessada no futuro da freguesia, espero que durante as próximas Assembleias de Freguesia também participem, tudo faremos para as divulgar e para as descentralizar dentro do nosso território e que todos possam participar e que este seja de facto um fórum de participação para todas e para todos. Muito obrigado pela vossa presença e mais uma vez parabéns, Mauro, muita força, a tua sorte e a sorte do teu Executivo é a sorte da nossa freguesia, portanto corra tudo bem. Muito obrigado. Eu pedi então ao David que assinasse o termo de posse e que ocupasse o seu lugar. Caras e caros, eu agora queria agradecer muito ao engenheiro Armando Martins por nos receber aqui nesta magnífica casa. E antes de dar a palavra a cada um dos eleitos dos partidos que têm assento na nossa Assembleia de Freguesia, queria convidá-lo a dirigir-se a esta nossa Assembleia. Bom, eu tenho muito pouco para dizer. Quero dizer boa noite a todos. Bem-vindos a esta casa. Eu sei que hoje vieram por uma razão diferente da minha pessoa ou do museu, uma vez que, enfim, vieram assistir a um ato muito importante para a freguesia. O que é que eu vos queria dizer? Durante 6 anos e meio estivemos ocupados em fazer esta obra, reabilitar o palácio, que estava bastante agradável, portanto, todos vocês, penso eu, conheciam o que é que se passava aqui.
Já abrimos o museu em março, o hotel também já está a funcionar, embora de quinta-feira iremos fazer a inauguração oficial. Portanto, isto é uma casa de cultura, permitem-me e perdoem-me talvez o exagero, mas é uma casa de cultura que eu abri ao país, em especial a Lisboa e muito mais em especial à freguesia de Alcântara. Portanto, espero que voltem, a casa está aberta e à vossa disposição e contem connosco para aquilo que for necessário. Portanto, é um grande gosto ter-vos recebido hoje aqui para este ato tão importante para a nossa freguesia. Muito obrigado por terem vindo mais uma vez. Muito obrigado, Engenheiro Armando Martins. Chamo agora o representante do CDS, Emanuel Proença. Vou usar a palavra. Excelentíssimas senhoras e senhores, Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, membros do Executivo, senhoras e senhores vereadores da Câmara Municipal de Lisboa, Senhor Padre Binói, restantes representantes das entidades presentes, Senhor Engenheiro Armando Martins, estimados alcantarenses, Alcântara foi, para mim, uma missão nos últimos 4 anos e voltará a ser uma missão nos próximos 4. Começo por felicitar o novo Executivo, na pessoa do Sr. Presidente, Mauro Santos, desejando-lhe votos de um mandato profícuo e de grande dedicação ao serviço da nossa freguesia, ainda que o tenha feito oportunamente. Quero também deixar uma palavra de reconhecimento e apreço à Senhora Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, cessante, que hoje termina as suas funções, pela forma como desempenhou o seu cargo ao longo do mandato anterior, com sentido institucional, espírito de serviço público e cordialidade democrática. Cumprimento igualmente todos os membros eleitos, designadamente os membros da nova mesa da Assembleia, desejando o maior sucesso neste mandato que agora se inicia. E agora dirijo-me uma saudação muito especial à população de Alcântara, a quem agradeço com sinceridade e humildade a confiança que em mim e em nós depositou para trabalhar em sua representação na Assembleia de Freguesia. Foi e será uma honra representar-vos. Este é, ao mesmo tempo, um momento de alegria e de grande responsabilidade. Este é, portanto, um momento em que, por um lado, acaba por ser alegre do ponto de vista de iniciarmos um novo mandato, mas de responsabilidade porque iremos assumir as funções durante estes próximos 4 anos. Mas como acredito que nada na vida acontece por acaso e que tudo tem o seu tempo, foi com coragem e determinação que aceitei fazer parte do projeto Por Ti Lisboa e nestas eleições, e é com a mesma determinação que hoje assumo os resultados e o compromisso de servir Alcântara. Numa coligação é tão importante a articulação como a autonomia. Quando se está na oposição, é ainda mais importante a autonomia das partes, que completam o todo. Sou democrata cristão e é com a visão de democrata cristão que aqui agirei e falarei. Saberei, assim, estar à altura do que de mim é esperado. Tenho plena consciência da responsabilidade que carrego e da esperança
que esta eleição representou para muitos alcantarenses. Como já tive a oportunidade de partilhar, vivo em Alcântara há cerca de 25 anos e foi com grande esperança que estive disponível ao serviço desta comunidade. Cabe, por isso, não desiludir, continuar a enobrecer os valores e princípios em que acredito, sem nunca esquecer os direitos, liberdades e garantias que todos os que vivem em Alcântara e trabalham na nossa freguesia. À semelhança dos últimos 4 anos, estarei atento, ouvirei as pessoas e quero ser uma voz confiável para quem também confiou em nós, trabalhando com seriedade e responsabilidade em prol de todos os fregueses nos próximos 4 anos. A experiência de vida ensinou-me a valorizar o que tenho, mas também a olhar à minha volta e a perceber como posso contribuir para melhorar a vida dos outros. Estou na política de forma altruísta, sempre o disse, e consegui encontrar através da participação cívica uma maneira de ser feliz e sinto que é desta forma que também posso retribuir à comunidade tudo aquilo que recebi ao longo dos anos. Foi com esse espírito que me apresentei como candidato, em conjunto com a restante equipa, e é com a convicção de que posso dar o meu contributo para tornar... é com a mesma convicção de que posso dar o meu contributo para tornar Alcântara melhor. Por vezes, parece que está tudo bem e que tem tudo sido feito, mas sabemos que não é bem assim. Tenho bem presente as razões que levaram muitos eleitores de Alcântara a confiar em nós. Os frequentes casos de insegurança, a falta de estacionamento, as carências e a degradação de muitas das habitações, sobretudo dos idosos e dos mais vulneráveis, e a urgência de atrair bons investimentos que tragam mais oportunidade e desenvolvimento para a nossa freguesia. Por isso, quero continuar a identificar e a ajudar a resolver estas situações, seja a nível local, seja a nível municipal. Em democracia, é tão importante um bom executivo como uma boa oposição. Eu e os meus colegas, eleitos pela coligação Portigo-Lisboa, seremos uma oposição firme e construtiva. Firme, porque os executivos erram e alguém tem que os chamar a atenção. Construtiva, porque estamos numa Assembleia de Freguesia e não estamos na Assembleia da República. Os alcantarenses esperam, portanto, de nós elevação, seriedade, capacidade de compromisso. Acredito que todas as propostas sérias e bem-intencionadas farão a diferença e contribuirão para uma melhor Alcântara. Em cada Assembleia faremos o balanço das melhorias, ou a falta delas, e seremos constantes e coerentes na nossa ação. O povo de Lisboa confirmou o engenheiro Carlos Moedas como Presidente da Câmara Municipal e em Alcântara confirmou, votou pela continuidade do Partido Socialista, mas desta vez em conjunto com o LIVRE, com o Bloco de Esquerda e com o PAN. Temos ainda uma nova força política com assento na Assembleia de Freguesia. Por isso, deixo um apelo que em Alcântara não haja baixa política, só haja política com P grande. As freguesias não devem, portanto, ser o palco de oposição à Câmara, mas sim parceiras ativas na resolução dos problemas. Estou convicto que o Sr. Presidente da Câmara e a sua equipa trabalharão com todos os que tenham boa vontade, independentemente do seu sentido de voto, e é esse o espírito de cooperação que devemos preservar também aqui em Alcântara. Antes de terminar, deixo uma palavra de sincero agradecimento a toda a equipa, sobre a qual recai agora a responsabilidade de contribuir para um futuro melhor.
promovendo um pensamento crítico, abrangente e construtivo. Apenas com trabalho, dedicação e sacrifício poderemos alcançar os objetivos com que nos propusemos e contribuir para um futuro coletivo mais próspero e mais justo. Numa palavra, o povo escolheu, os órgãos estão empossados, cada qual cumpre a sua missão. Agora, mãos à obra, porque há muito para fazer e também muito por corrigir. Nada contra Alcântara e tudo pelos alcantarenses. Muito obrigado. Muito obrigado, Emanuel. Usará agora a palavra o eleito do Partido Comunista Português, André Marçal. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Alcântara, Excelentíssima Sra. Presidente cessante da Assembleia de Freguesia de Alcântara, Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, Sr. Engenheiro Armando Matias, que aqui nos recebe, muito obrigado. Mais individualidades, minhas senhoras, meus senhores, alcantarenses. Na última reunião da Assembleia de Freguesia, no anterior mandato, disse que o balanço desse mandato, que então cessava, iria ser feito pelos alcantarenses nas urnas. E creio que o resultado das mais recentes eleições autárquicas não deixam grandes dúvidas quanto a tal balanço. Os alcantarenses confiaram, grosso modo, o seu voto de forma expressiva à mesma força política. Mas também creio que uma leitura mais fina dos resultados tem de concluir que foi dado também um certo aviso a essa mesma força política. E assim é com um espírito democrático que felicito todos os eleitos, a nova mesa, o novo Executivo e, em particular, o novo Presidente da Junta de Freguesia. Este é um ato de tomada de posse e eu creio que qualquer ato de tomada de posse após um ato democrático, um ato eleitoral democrático, é sempre um dia de festa. E, portanto, imbuído dessa alegria, saiba o Executivo da Junta que, da parte da CDU, pode esperar uma oposição, bom, tal como já foi dito pelo outro eleito, uma oposição firme, mas também leal. Leal também aos que votaram nas nossas propostas e que entendiam que a CDU seria a melhor opção para governar a freguesia. E o que quero eu dizer com isto? Por um lado, não deixaremos de propor tudo o que entendermos ser o melhor para Alcântara e que nos oporemos a tudo o que, na nossa leitura, seja prejudicial à freguesia. Mas também quero dizer que a posição que faremos não será exercida por mero reflexo de, e perdoe-me o pleonasmo, de oposicionite. Assim foi no mandato anterior e assim continuará a ser ao longo dos próximos 4 anos. E, portanto, Sr. Presidente, desejamos na sua pessoa o melhor para o seu mandato. Em certa medida, o seu sucesso será também o sucesso dos alcantarenses. Mas também com a mesma candura que lhe digo isto, deixe-me que frontalmente lhe diga que alguns dos sinais emitidos no início deste mandato não vão, na minha opinião, no melhor sentido. E já direi porquê. É conhecida a citação em que o autor afirma que é preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma. Ora, no Executivo, na cidade e na freguesia, no Executivo da Junta e no Executivo da Câmara, pouco mudou, mas creio que nada pode ficar na mesma. Na cidade e na freguesia, vive-se, portanto, uma relação de coabitação entre duas forças políticas distintas. Foi essa a escolha dos alcantarenses e, mais genericamente, a escolha dos lisboetas. E, portanto, para o bem de ambos, alcantarenses e lisboetas, exige-se uma cultura de diálogo. É um lugar comum dizer que para dançar o tango são precisos 2. E digo isto porque tal cultura de diálogo aplica-se tanto à Junta de Freguesia como, naturalmente, ao Executivo Municipal. Então, Sr. Presidente, permita-me que lhe deixe uma breve nota. Não se deixe levar pela melancolia dos acordes de bandoneon e, porque ao invés, a vida dos alcantarenses exige otimismo e entusiasmo. Pelo que, na verdade, não me posso consolar com o tom da sua entrevista ao Comércio de Alcântara, onde já quase se desculpa pelo que poderá eventualmente não vir a fazer em função de bloqueios vindos da Câmara Municipal de Lisboa. Na minha opinião,
Isto não pode acontecer. Não nos podemos resignar. Nós estamos num ato de tomada de posse, no dia 1 de um novo mandato. Este não é um tempo de lamentos, é um tempo de arregaçar as mangas, de pôr mãos à obra, como já aqui foi dito. Não é um tempo de dizer que a Câmara não deixa fazer, é um tempo de exigir à Câmara que faça. Não é o tempo de arranjar desculpas, é o tempo de arranjar soluções. E para isso, nesta busca, conte connosco. Aqui estamos para, a partir da oposição, ajudar a resolver os problemas dos alcantarenses. Das pequenas questões às grandes questões. Da iluminação, aos buracos na rua, às varreduras, às lavagens, mas também os problemas de segurança, de estacionamento ou até as grandes questões como a obra do metro e os problemas de habitação. Somos oposição e fomos eleitos como tal. Temos, cada um de nós, responsabilidades diferentes, mas creio que temos todos a mesma obrigação. Lutar por uma freguesia melhor, mais justa e mais solidária. Quero acreditar, e acredito, com ideias diferentes, todos queremos o melhor para quem cá mora, para quem cá trabalha e para quem por cá passa. É por todos eles que, com renovado ânimo, iniciamos este mandato. Obrigado e boa sorte. Obrigado, André. Usará agora a palavra o seu eleito do Partido Social Democrata, Jorge Nuno de Sá. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para o cumprimentar e assim todos os autarcas hoje empossados na freguesia de Alcântara. Queria também cumprimentar a Presidente Elsa Borges, que hoje cessa mandato, e nela também todos aqueles que hoje saem. Hoje é um dia de festa para a comunidade. Eu confesso que não estava preparado para falar. Agradeço à Iris ter-me arranjado uma folha para tomar aqui umas notinhas antes de aqui chegar. E nela aproveito para cumprimentar também todos os funcionários da Junta de Freguesia de Alcântara e agradecer-vos o vosso empenho. Sendo um dia de festa, não me vou alongar, apenas 3 palavras. Em primeiro lugar, e compreender-me-ão, ao Partido Social Democrata por me ter confiado, envolvidos 8 anos, a tarefa de os voltar a representar nesta Assembleia de Freguesia. Agradecer essa tarefa, até porque me dá a oportunidade de poder retribuir a esta comunidade que há cerca de 20 anos recebeu este jovem imigrado lá dos confins do norte do país quando chegou a Lisboa e aqui se sentiu tão bem acolhido e em casa e onde ainda hoje se sente. Dizer que apesar de ser um mandato de um eleito, não é de uma pessoa só, eu repartirei o exercício do mandato com o Pedro Faria, que é o segundo indicado do Partido Social Democrata, falamos concertadamente, evidentemente. Esta era a primeira palavra que queria dizer aqui hoje, para ser claro, também transparente, logo na primeira sessão. Em segundo lugar, dizer que eu sou daqueles que acham que o povo tem sempre razão. E quando não tem razão, tem razões para votar como vota. E, portanto, nunca digo que estão enganados, que estes resultados não são aqueles que estavam à espera. Não, são os que são. E as pessoas têm sempre razão de os ter. E, portanto, seremos oposição. A oposição leal e construtiva. E aproveito para saudar o Presidente Mauro Santos e toda a sua equipa, desejar-lhes um bom mandato. A vossa sorte não é apenas para vós, é para toda a comunidade que a partir de hoje representam. E, portanto, contarão connosco. Obviamente que a oposição, e se calhar às vezes um bocadinho mais ácidos, mas faz parte da vida e da democracia, mas contarão com o nosso contributo, com a nossa ajuda também, para que o mandato seja um sucesso para todos. E muito obrigado. Por fim, e para não me alongar, porque o Presidente da Vida Amado vocês não viram porque as flores tapam, mas estavam a fazer tempo para eu não me alongar muito, estavam a fazer sinal para eu não me alongar muito no tempo. Ele já me conhece, sabe que eu sou um bocadinho palavroso. Por fim, a última palavra é para a população de Alcântara. E queria aproveitar para citar um texto que eu gosto muito, que é o Tratado de Gratidão de São Tomás de Aquino, onde ele hierarquiza o agradecimento em 3 níveis. O primeiro, meramente racional, de dizer, de um reconhecimento moral de agradecimento. Um segundo nível intermédio, onde, por aquilo que tu me fizeste, eu dou-te uma graça, eu agradeço-te. Os espanhóis usam muito isso a dizer, graças, então, uma graça que te dou por me teres feito qualquer coisa. E um terceiro nível, mais profundo, que é de comprometimento. Ou seja, eu tenho que retribuir aquilo que tu me deste. E é isso que eu queria dizer hoje à população de Alcântara. Obrigado. Eu retribuirei a confiança que nos deram as urnas no empenhamento no meu mandato. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge.
Usará agora a palavra Ana Felícia, representação do Chega. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da Freguesia, excelentíssimos membros eleitos, caros representantes das instituições locais, queridos cidadãos desta freguesia, é com enorme honra, sentido de responsabilidade e profunda gratidão que hoje assumo, juntamente com a minha equipa, a liderança da Junta de Freguesia. Este momento não é apenas uma cerimónia, é um compromisso. Um compromisso com cada pessoa que aqui vive, trabalha, estuda, constrói diariamente esta comunidade. Um compromisso com a transparência, com o serviço público e com a melhoria contínua da qualidade de vida da nossa freguesia. Agradeço a todos os eleitos a confiança depositada. A confiança é um privilégio, mas, acima de tudo, é uma responsabilidade. Agradeço também aos meus colegas eleitos e aos funcionários da Junta. Sei que o trabalho que temos pela frente exigirá coragem, capacidade de diálogo e espírito de equipa. Conto convosco, tal como podem contar comigo. O nosso compromisso é claro: trabalhar com e para as pessoas, governar com transparência e proximidade, tomar decisões com responsabilidade e escuta ativa. A Junta de Freguesia é uma estrutura de poder mais próximo da população. É aqui que tudo começa. No apoio social, na rua que precisa de reparação, no banco de jardim que deve ser substituído, na família que precisa de ajuda imediata, no comércio local que precisa de apoio, nas associações que promovem cultura, desporto e solidariedade. Queremos uma freguesia mais participativa, onde cada pessoa tenha voz, porque políticas públicas fazem-se com dados, mas construções de futuro fazem-se com pessoas. Vamos ouvir a comunidade, vamos construir juntos. A nossa porta estará sempre aberta. Termino com uma frase que considero essencial para servir a comunidade. Liderar não é ter poder, é colocar o poder ao serviço das pessoas. É isso que faremos. Muito obrigada a todos. Vamos trabalhar por esta freguesia, por cada pessoa, por cada família, porque quando a freguesia avança, todos avançamos. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Usará de seguida de palavra o nosso Pedro Henriques, da Iniciativa Liberal. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Alcântara, Excelentíssimo Sr. Presidente eleito da Junta de Freguesia de Alcântara, membros eleitos para esta Assembleia, uma palavra especial também à Sra. Presidente cessante da Assembleia de Freguesia. Obrigado por estes anos de dedicação a esta Assembleia, Engenheiro Armando Martins. Alcantarenses, minhas senhoras e meus senhores. Uma palavra, antes de mais, de felicitação aos alcantarenses que participaram nesta eleição e nesta campanha autárquica com elevação, empenho cívico, comprometimento e entusiasmo na apresentação de soluções e na construção de propostas políticas que visam a melhoria e a capacitação desta freguesia, que é o bairro onde vivemos, trabalhamos e onde gostamos de viver. O poder local democrático é a primeira linha da participação e ação políticas, e só com o envolvimento e a participação de todos é possível construir uma comunidade viva, empenhada, solidária e democrática. Parabéns a todos. Uma palavra igualmente de saudação ao Presidente cessante desta Junta de Freguesia, agora eleito Presidente desta Assembleia, David Amado, a quem desejo sucesso no desempenho destas novas funções e nos novos projetos políticos que estou certo desempenhará no futuro. Uma felicitação igualmente ao Presidente eleito, Mauro Santos, e ao seu Executivo, a quem desejo um bom mandato e sucesso no desempenho das vossas novas funções. Aos partidos que juntaram esforços e vontade na coligação por ti Lisboa, ao PSD, CDS e Iniciativa Liberal, pela qual fui eleito, e a todos quantos se entusiasmaram com esta campanha e candidatura, um agradecimento pelo vosso empenho, espírito construtivo e alegria para com este desafio que nos moveu e nos move de fazer de Alcântara um sinónimo de ambição, solidariedade, dignidade social, qualidade de vida e liberdade. Por último, mas não menos importante, uma saudação especial à Ana Tércia Peixoto, minha colega de partido, agora eleita para esta Assembleia e que estou certo terá consigo o espírito cívico de exigência, procura de soluções e escrutínio que a caracterizam e através dos quais reforçará o trabalho da Iniciativa Liberal em prol desta freguesia e dos alcantarenses.
Moveu-nos nesta candidatura o dever cívico e político de apresentar as propostas que consideramos as melhores para governar a comunidade da qual fazemos parte. Uma lista de alcantarenses empenhados e entusiasmados com a vida desta freguesia, que é o bairro onde vivemos e para o qual ambicionamos nada menos que o melhor. Uma freguesia governada com respeito pelas pessoas e pelos recursos financeiros disponíveis, transparente no que concerne à utilização desses recursos e na prestação de informação que consideramos ser pública e fundamental para um escrutínio cívico e político a que estão obrigados os detentores de responsabilidades governativas e cargos públicos. Uma freguesia mobilizada e empenhada na salvaguarda da coesão social e na solidariedade entre gerações, que atente aos mais frágeis entre os nossos e seja capaz de enriquecer a infância das nossas crianças. Uma freguesia onde o espaço público, partilhado por todos, é dignificado e acessível, com passeios onde as pessoas possam caminhar sem obstáculos, onde o estacionamento é ordenado e prioritário para quem aqui vive, onde existem árvores e sombras, espaços verdes cuidados e preservados, onde a iluminação pública, a higiene urbana e a segurança sejam motes imperativos de uma governação atenta e capaz de trazer soluções para problemas que se agravam há anos nesta freguesia. Uma freguesia capaz de inovar e trazer soluções para diagnósticos antigos, seja na utilização de novas tecnologias ao serviço dos cidadãos e na sua relação com o Estado, seja na capacidade de empreender com ambição a reabilitação de espaços fundamentais para a vida desta comunidade, como seja o Mercado Rosa Agulhas ou o Pavilhão da Ajuda, seja ainda na salvaguarda intransigente dos interesses deste bairro face a projetos com sérias consequências no espaço público, como é o da expansão da linha de metropolitano até Alcântara. Uma freguesia que prestigie a cultura, não dirigida a nichos ou ensombrada por convicções ideológicas, mas como espaço verdadeiramente aberto à comunidade, à criatividade e à liberdade. Serão, portanto, os mesmos princípios e propostas pelas quais fomos sufragados que traremos a esta Assembleia ao longo do nosso mandato. Ocuparemos o espaço que cabe às oposições de forma leal e empenhada, na construção de uma governação que sirva aos alcantarenses e utilizando o escrutínio do poder político a que estamos obrigados por dever e convicção. Nada move os eleitos da Iniciativa Liberal neste mandato que não sejam os interesses dos alcantarenses, que procuraremos salvaguardar e defender nesta Assembleia e, no meu caso em particular, também na Assembleia Municipal, para onde fui eleito e onde pretendo fazer igual defesa, em nome desta comunidade e desta freguesia, que é também a minha. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Chamo agora para usar a palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, Mauro Santos, pelo Partido Socialista, que liderou a candidatura a esta freguesia, que compunha também elementos do LIVRE e do Bloco de Esquerda, que eu vejo ali ao fundo, que aproveito para cumprimentar. E tens a palavra, Sr. Presidente da Junta. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, membros eleitos, representantes de instituições públicas e privadas, Sr. Padre, caras e caros alcantarenses, caros amigos, permitam-me começar com um profundo agradecimento, em nome de todos os eleitos e eleitas desta Assembleia de Freguesia, ao engenheiro Armando Martins por nos receber e por acolher esta cerimónia de tomada de posse. É um privilégio estarmos neste espaço, símbolo vivo da criatividade, da cultura e do património de Alcântara. Este é o melhor local para iniciarmos um novo ciclo de trabalho dedicado à nossa freguesia. Agradeço também a todas as entidades presentes, clubes desportivos, associações culturais, instituições sociais, empresas, escolas, juntas de freguesia vizinhas e a todas as entidades públicas e oficiais que, de uma forma ou de outra, contribuem diariamente para o bem-estar de Alcântara. E de uma forma muito especial, uma palavra de reconhecimento e gratidão a todos e a todas os que aqui estão hoje como cidadãs e cidadãos, sem representarem nenhuma instituição, mas que fazem questão de estar presentes nesta sessão. A vossa presença é a expressão mais genuína da democracia local, aquela que vive de preocupação, de participação
e de proximidade. A tomada de posse de uma Assembleia de Freguesia é sempre um momento carregado de simbolismo. É, simultaneamente, o final de um processo e o início de um compromisso. É o resultado da vontade popular expressado nas urnas e é também o ponto de partida para um novo ciclo de trabalho, de diálogo e de responsabilidade. O poder local é uma das mais belas conquistas da democracia. Foi nas freguesias e nos municípios que a liberdade ganhou uma forma concreta, que a cidadania se tornou palpável e que a política passou a ter rosto, voz e nome. Aqui, nas freguesias, o poder local é feito de conhecimento mútuo, de partilha e de solidariedade. Cada freguesia é um pequeno retrato do país, com as suas particularidades, os seus desafios, as suas tradições e os seus contrastes. E Alcântara não é disso exceção. É um território de história e de futuro, onde convivem gerações, onde se cruzam realidades sociais diversas, onde se sente em cada rua, em cada largo, em cada bairro, o pulsar de uma comunidade viva, solidária e resiliente. Mas o poder local é, antes de tudo, feito por pessoas que a cada eleição decidem participar, candidatar-se, dar a cara por um projeto, por uma ideia, por um sonho coletivo. Muitos desses cidadãos e cidadãs não têm qualquer filiação partidária. São vizinhos, amigos, profissionais de diferentes áreas. Por um profundo sentido de serviço público, se envolvem num processo que exige tempo, dedicação e muitas vezes sacrifício pessoal. Participar na vida pública é um ato de coragem e de generosidade. É escolher abdicar de tempo com a família, com os nossos amigos, para o dedicar a uma comunidade. É assumir responsabilidades que nem sempre são visíveis, mas que fazem toda a diferença na vida das pessoas. Por isso, hoje, esta cerimónia é também uma homenagem a todos os que se disponibilizaram a servir Alcântara, independentemente dos resultados eleitorais de cada partido ou coligação. Porque a democracia constrói-se com diversidade, com respeito, e cada voto, cada candidatura, cada ideia contribui para o fortalecimento da vida democrática da freguesia. Permitam-me também uma palavra de reconhecimento à anterior Assembleia de Freguesia e ao Executivo cessante. O vosso trabalho, o vosso empenho, a vossa dedicação merecem ser publicamente reconhecidos. Cada mandato traz desafios próprios, decisões difíceis, mas o vosso contributo foi fundamental para manter viva a dinâmica em Alcântara, muitas vezes num contexto exigente e imprevisível. A democracia local é também feita de continuidade e de renovação. E é sobre essa base que queremos agora construir o futuro. Um futuro assente no diálogo, na transparência e no trabalho em conjunto. Porque só com cooperação entre a Assembleia e a Junta de Freguesia será possível responder de forma eficaz àquilo que são os anseios das pessoas. Para o futuro, o nosso compromisso é claro. Continuar a cuidar de Alcântara e das pessoas que aqui vivem. O nosso programa, que é também o nosso compromisso e o nosso contrato de confiança com a população, assenta em alguns eixos fundamentais. Em primeiro lugar, o espaço público, porque a qualidade de vida começa nas ruas, nos jardins, nos passeios, na limpeza, na segurança do território. Queremos uma Alcântara também mais verde, mais acessível, mais humana, onde todos, independentemente da idade ou das condições de mobilidade, se sintam bem e em casa. Na educação e com os mais jovens, continuaremos também a promover o desenvolvimento integral das crianças e dos jovens de Alcântara, através da disponibilização de atividades e serviços que complementem a sua formação na escola pública. Serão reforçados os programas de apoio curricular e as iniciativas desportivas e culturais, contribuindo assim para o bem-estar, a inclusão e o crescimento equilibrado da população mais jovem de Alcântara. O acompanhamento social é também, como sempre, foi uma prioridade. A freguesia tem de estar atenta a quem mais precisa, através de programas de apoio, de combate à solidão, na procura de habitação digna e de inclusão social. E, nesse contexto, uma atenção, obviamente, especial aos mais séniores e aos mais desprotegidos. Pretendemos reforçar o acompanhamento de proximidade, criar redes de solidariedade e apoiar também as famílias que cuidam. Estes são os compromissos que nos movem. Uma freguesia mais coesa, mais justa e mais participativa também. Porque o valor de uma comunidade mede-se desta forma, pela maneira como cuidamos dos nossos. Mas nada disto se fará sozinho. O poder local só é verdadeiramente forte quando é partilhado. Queremos uma Assembleia aberta ao diálogo, às propostas também da oposição, às sugestões das associações e às ideias dos cidadãos.
Queremos que cada reunião, cada deliberação, cada decisão seja feita com transparência e com um profundo sentido de serviço público. A Alcântara que queremos construir precisa da energia de todos, dos mais jovens, que trazem a inovação e a irreverência, e dos mais velhos, que trazem experiência e memória. Precisa das escolas, dos clubes, das coletividades, das empresas, das instituições sociais. Precisa, acima de tudo, confiança entre pares. Hoje iniciamos um novo mandato, um mandato que é mais do que um exercício político, é um compromisso moral com a nossa freguesia. Que saibamos todos honrar a confiança que nos foi depositada, que saibamos discutir com elevação, decidir com responsabilidade e agir com determinação, e que daqui a 4 anos possamos todos olhar para trás com orgulho no caminho que todos nós percorremos. Dirigindo-me agora aos membros da Assembleia de Freguesia, de todas as forças políticas aqui representadas. A partir de hoje partilhamos uma responsabilidade comum, a de colocar Alcântara acima de qualquer diferença partidária. O nosso compromisso em Assembleia deve ser com a freguesia, com as suas necessidades concretas e com as ideias que também os vossos programas eleitorais apresentaram aos cidadãos. Muitas dessas ideias são coincidentes e complementares, sobretudo em matérias que de facto dependem da Câmara Municipal de Lisboa, como o estacionamento, a recolha de resíduos urbanos, a iluminação pública, a requalificação do edifício Lanterna Mágica, o mercado Rosa Agulhas, o pavilhão da ajuda. Contamos especialmente com os elementos desta Assembleia para que façam ouvir a nossa voz, com firmeza, com sentido de responsabilidade. Mas não só aqui, na nossa casa, também na Assembleia Municipal de Lisboa. Por exemplo, se o próximo Orçamento da Câmara Municipal de Lisboa voltar a não apresentar um único projeto de investimento para Alcântara. Porque defender Alcântara é mais do que um dever, é uma causa que nos deve unir a todos. A Alcântara que herdamos é feita de história, de memória e de gente que nunca desistiu. A Alcântara que deixarmos será o reflexo da nossa coragem, da nossa entrega e da nossa união, com diálogo, com empenho e com esperança. Construiremos uma freguesia mais justa, mais moderna e mais humana. Uma Alcântara que honra o seu passado, vive o presente com alma e acredita num futuro onde cada voz conta e cada sonho tem um lugar. Porque Alcântara é e será sempre feita de pessoas que acreditam. E ser alcantarense é mais do que uma questão de nascimento. É uma forma de estar, de sentir, de pertencer. É reconhecer nas ruas, nos becos, nas praças, uma história viva, feita de memórias partilhadas, de sorrisos trocados e de laços que o tempo não desfaz. É sentir o pulsar de uma freguesia que nunca se apaga, mesmo quando o ritmo da cidade tenta atropelar o seu compasso. Alcântara é feita de contrastes, do rio, das colinas, do passado industrial e do presente criativo. E é nessa mistura que encontramos a sua força e a sua alma. Ser Alcântara é decidir investir o tempo, o coração e o trabalho neste pedaço de Lisboa que nos acolhe e nos desafia. É acreditar que um amor por um lugar não é herdado, mas que se conquista. E tal como nos amores maiores, o de Alcântara cultiva-se com dedicação, com presença, com o orgulho de quem cuida e quer ver florescer o que ama. Porque, no fim, o que nos une a Alcântara é essa escolha, consciente, apaixonada, de sermos parte do seu presente e construtores do seu futuro. Ser alcantarense é acreditar que os territórios também se amam, que o amor pela terra se transforma em comunidade, em esperança e em ação. E é por isso, de coração cheio, olhar firme, que dizemos: somos de Alcântara, não porque aqui nascemos, mas porque aqui escolhemos ficar. Muito obrigado a todos. Viva Alcântara! Então agora resta-me cumprimentar-vos, agradecer-vos a todos a vossa presença
e dizer-vos que a ata desta parte da tomada de posse será apresentada na próxima reunião da Assembleia de Freguesia. Portanto, muito obrigado a todos, muito obrigado, Sr. Engenheiro Armando Martins, e felicidades a todos. Muito obrigado.